paz, guerreiros, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos de volta com o nosso gotejar da palavra. Estivemos ausentes toda semana porque estávamos em viagem, chegamos agora pela madrugada, mas estamos de volta com a nossa meditação diária e quero dar continuidade no nosso personagem, que na semana passada eu só pude gravar um dia, e nós falamos sobre José, o governador do Egito que viveu os sonhos de Deus. Na introdução nós falamos sobre as dificuldades que José experimentou, sua jornada, suas batalhas. Seu pai Jacó descreve isso em Gênesis 49, versículo de número 23, dizendo que os flecheiros lhe atingiram e lhe causaram amargura. Mas a despeito de ter sido atingido, alvejado, José viveu os planos de Deus. Ele viveu o projeto que Deus tinha para a sua vida. E ele corrobora com isso, observando alguns princípios. O primeiro é que José creu plenamente no que Deus lhe prometeu e lhe falou. Ele manteve isso vivo na sua consciência durante a sua trajetória. É por esta razão que em Gênesis 45, José já é governador, seus irmãos vêm ao Egito para poderem comprar mantimento, e José então se dá a conhecer a seus irmãos. Ao fazê-lo, eles ficam surpresos. Então José os acalma. Gênesis 45, versículos 5, 6, 7 e 8. Está escrito: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Observe que José tem uma consciência. A minha vida está na mão de Deus. Para ele, foi Deus. Ele diz: a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. Não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Versículo 8, ele conclui o seu pensamento dizendo: portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. A convicção de José é de que sua vida está na mão de Deus. E estando na mão de Deus, o Senhor governa seu destino, sua história, sua trajetória. Salmo 93, versículo 1, o salmista compartilha do pensamento de José. Ele diz: o Senhor reina. Ele está vestido de majestade e cingido de força. Foi ele quem estabeleceu o mundo e o mundo não pode ser abalado. O salmista compartilha com José a mesma crença, a mesma confiança. Deus está no controle. Por isso, mesmo com dificuldades, com lutas e tribulações, José entende que faz parte do projeto de Deus. Paulo corrobora com isso em Romanos 8, 28, quando ele escreveu: portanto, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que você está vivendo, experimentando, vivenciando, com certeza vai fortalecê-lo, prepará-lo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu me lembrei de uma história de um súdito de um rei, fiel a Deus e fiel ao seu líder, ao rei. E ele tinha o hábito de sempre dizer que Deus é bom. Por isso ele já influenciava as pessoas à sua volta, de modo que o próprio rei já começava, sob sua influência, em alguns momentos também dizer: Deus é bom. E um dia aquele rei saiu para uma caçada e uma fera o atacou. No ataque, a fera
conseguiu arrancar o dedo do rei. Mas aquele servo estava lá, afugentou a fera, cuidou do rei, fez os primeiros socorros e trouxe-o de volta ao seu palácio e aos cuidados dos médicos reais. Quando o rei já está fora de perigo, já está tendo os cuidados que ele precisava ter, aquele servo diz: rei, Deus é bom, hein? Deu um grande livramento para o Senhor. Mas o rei, enfurecido, mandou prendê-lo e sustentá-lo com pão e água, pois, segundo o rei, o que ele havia dito era uma blasfêmia. Que bem poderia haver nisso, se ele havia perdido um dedo de sua mão? Aquele irmão é mantido preso e dias depois o rei empreende uma viagem nova. Nesta viagem ele é preso por canibais e toda a sua comitiva começou a ser devorada por aqueles canibais e ele foi o último da lista. Mas quando chegou o dia dele ser devorado, um dos canibais percebeu que lhe faltava um dedo. Notificou ao seu líder tribal, que mandou soltá-lo. E ao soltá-lo, ele quis entender o porquê daquilo. E foi dito a ele que eles não comiam nada que tivesse algum defeito. E como ele faltava um dedo, ele não poderia servir de comida. Ele retorna ao seu palácio, ao seu reino, e ao retornar ele está pensativo. E ele diz: gente, por causa daquele dedo que eu perdi, eu continuo vivo hoje. De fato, Deus é bom. Mesmo quando a gente não entende, ele continua sendo bom. Então se lembra do irmão que está preso, manda soltá-lo e o restitui à dignidade do seu posto. Quando o irmão chega, os dois se abraçam, se confraternizam, mas um semblante triste domina o rei por um instante. E aquele súdito pergunta: por que o senhor está triste, meu rei? Ele diz: é porque eu não consigo entender uma coisa. Em todo o meu reino não há ninguém fiel como você, que ame tanto o seu Deus. Mas ainda assim ele permitiu que eu o colocasse na prisão, o mantivesse preso. Eu não consigo entender a lógica disso. Aquele súdito se aproxima do rei e diz: meu rei, se eu não estivesse preso, o que eu estaria fazendo? O rei diz: viajando comigo. Ele: pois é, eu teria sido preso junto com o senhor. E o senhor teria sido solto por causa daquele dedo que o senhor perdeu no ataque da fera. Mas como eu tenho todos os dedos das mãos e dos pés, provavelmente eu teria me tornado comida de canibal. Então, ainda que a gente não entenda, nós confiamos na certeza de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Este foi um dos segredos de José, pode ser um dos segredos da nossa vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo gotejar da palavra.